Flamengo, mais um dia de novela, hein? Lucas Paquetá, já isso vai virar série. Quem tem as informações e quem sabe um spoiler é a Lívia Laranjeira no Ninho do Urubu. Boa tarde, Lívia. Tudo bem, Mari? Boa tarde a todos. Será que o último capítulo dessa novela já é hoje? Pode ser, viu? Hoje pode ser um dia decisivo nessa negociação, porque há a expectativa de uma reunião entre Flamengo e o West Ham, que é o clube que o Paquetá defende lá na Inglaterra. O principal ponto nesse momento é definir quando o Paquetá se apresentaria ao Flamengo. Os dirigentes rubro-negros querem a chegada imediata dele para que ele já possa fazer essa pré-temporada junto com o elenco. Mas o West Ham quer que ele fique até o fim do campeonato inglês para tentar ajudar o time a escapar do rebaixamento. Os valores já foram acertados, tá? O Flamengo deve pagar 40 milhões de euros, que é aí cerca de 250 milhões de reais, mas fica essa questão pela data da chegada. O Flamengo conta com o desejo do Paquetá, que já disse que não quer voltar a atuar pelo West Ham, mas não descarta, se for necessário, esperar esses 3 meses. A prioridade é contar com o jogador. Flamengo entra em campo amanhã pelo Carioca contra o Volta Redonda, mas quem já está treinando com o elenco principal é o Andrew. O Andrew ainda não joga, né? O elenco principal ainda não joga, e o Andrew falou sobre a emoção de representar o time dos pais. Eu perdi minha mãe há 2 anos, perdi meu pai em 2009, flamenguistas, ambos. Parei e a primeira coisa eu falei assim, cara, tá aqui, tá todo mundo indo, mas se minha mãe estivesse aqui, seria uma coisa que eu gostaria de sentir, de ver como é que seria o olhar dela pra mim. A minha mãe, ela trabalhou dentro do Flamengo, trabalhou na Gávea, na equipe de limpeza, sabe? Então era uma história, né, de muito carinho. Time que, como o próprio Ferê falou, é difícil ver alguma garotada dessa tendo espaço, cara. O time do Flamengo hoje... Eu vou dar um exemplo de um jogador que eu acho que poderia... Inclusive, a gente já falou sobre ele, que é o zagueiro Iago. Aí eu me coloco no lugar dele. Quando teve uma brecha para o Felipe Luiz utilizá-lo, o Felipe Luiz não utilizou. Continuou insistindo naqueles jogadores que a gente mencionou aqui na temporada passada. Aí ele tá jogando o início do Campeonato Carioca. Na cabeça dele... Assim, independentemente do que aconteça em campo, ele não vai ter oportunidade. É desanimador. Né? É desanimador, me coloco no lugar do jogador tem também. Vitão, chegou Vitão, já tinha Ortiz, Danilo, Léo Pereira. Ele não tem espaço. Ele não vai ter espaço. Posso fazer chover aqui que dificilmente vou ter uma brecha. E aí, quem deveria chamar a responsabilidade nesses 2 primeiros jogos é justamente o Wallace, e que em nenhum momento chamou a responsabilidade. Inclusive, sobre a venda dele, eu acho uma ótima venda para o Flamengo. Eu vi algumas pessoas criticando, tem potencial. Gente, não vai ter espaço no time profissional do Flamengo. E outra, se o Felipe Luiz... A gente sabe que dinheiro não é problema atualmente para o Flamengo. O Flamengo não precisa fazer receita com venda de jogadores. Vocês acham mesmo que se o Felipe Luiz quisesse contar com o Alan, o Flamengo iria vender para o Red Bull Bragantino, embora os valores sejam bons, cerca de 11 milhões de euros por 70% do atleta? O Flamengo não ia vender, o Flamengo ia fazer questão de ter esse jogador, até porque ele atua numa posição que o Flamengo está no mercado para poder contratar. Claro que o Felipe Luiz não enxerga ele como substituto do Pedro. Perfeito, é isso. Então, assim, se ele não iria ser utilizado, e ele, quando ele teve as oportunidades, ele teve muitas chances, não abraçou essa oportunidade, eu acho que o melhor é se vender. E vai vender para um clube que não é rival do Flamengo no futebol brasileiro na briga por título, vai vender para um clube que paga, porque tem isso também, né? Você precisa se preocupar com isso também. Se o clube vai pagar, o Red Bull Bragantino vai deixar um percentual para o Flamengo de 30%. Se ele se destacar pelo Red Bull Bragantino, e o Red Bull Bragantino faz ótimas vendas, é só você olhar aí. Ótima essa venda do Flamengo. Ainda fica com 30%. Ainda fica com 30%. Botou 60 milhões no bolso. Perfeito. E pegou 30% numa futura venda. Ele leva um clube que não briga com você no futebol brasileiro, e um clube que com certeza vai te pagar. Foi boa a venda. Então, assim, na boa, analisando todo o cenário dessa negociação, foi uma venda maravilhosa, porque o tempo ia passar e o jogador ele só ia se desvalorizar, porque ele não ia ter espaço. E eu nem coloco muito minhas fichas no Alan, não, vou ser muito sincero, tá? Eu acho que essa expectativa criada por conta do desempenho dele, por exemplo, na partida contra o Chelsea, criou uma expectativa muito grande. Joia, promessa. Não, ele não é joia e nem promessa. Ele é um jogador comum. E outra, repito, a venda é maravilhosa em todos os sentidos. A partida marcou a despedida do Alacian, tá de malas prontas para jogar pelo Bragantino, como a gente já colocou essa negociação aí, como a gente está falando, né? 62 milhões de reais, o Fla mantém uma porcentagem,
30%. Como disse o Vene, um ótimo negócio para o Flamengo. E na zona mista, o Wallace Ian, bastante emocionado, agradeceu ao clube e ao apoio da torcida. BTB Esportes, parceira, sempre fortalecendo aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal da BTB. Mandou pra gente aqui a declaração do Wallace Ian. Boa noite. Gostando das coisas, fico até emocionado pelo carinho da torcida. Tudo no clube tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui. Tô indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aí. Valeu? Ainda sobre o Wallace Ian, um vídeo feito por um torcedor mostra o jogador falando que deu a vida no jogo, mas que, segundo ele, o atacante não faz nada. Vamos ver o vídeo? Das coisas. Wallace! Tu é nosso, tu é nosso, tu é nosso! Ô Wallace! Ô Wallace! O atacante não faz nada. Ele tem que também arrumar uma confusão na hora de sair também. Ele não podia ter dado a declaração na zona mista, que já tinha acertado com o Flamengo, que ele não podia dar entrevista. Pois é. Foi lá, começou a falar, o assessor teve que puxar. Para, garoto! Aí na saída tem esse vídeo ele criticando um colega que deu a entender. Eu acho que falta juízo o garoto, né, Vene? Mais do que futebol ou não, ele não tem cabeça, pelo visto. Bom, vamos lá. Quem sou eu para dizer que ele não tem juízo, que ele não tem cabeça? Mas as atitudes. Eu acho que as atitudes dele vêm mostrando isso, e são atitudes que, de fato, assim, chamam a atenção de uma maneira negativa. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de atitude, botando a culpa em um companheiro. Tipo de atitude, por exemplo, o vídeo dele que circula em rede social, quando ele vai para uma festa noturna. Ah, mas ele não estava relacionado. Beleza, se um jogador da posição dele passasse mal de uma noite para outra ali e precisasse contar com ele, ele não ia ter um bom sono. Ele não ia estar no seu 100% fisicamente. Fora outras atitudes, por exemplo... Dentro de campo, brigando com adversários. Debochando do adversário, enfim, certas coisas que eu particularmente não concordo. Mas quem sou eu para dizer isso? Eu não sou assessor dele, eu não sou empresário dele, eu não sou familiar dele. Mas se eu fosse algo nesse sentido... Puxava a orelha dele. Com certeza eu teria uma conversa com ele no sentido assim, cara, melhore sua postura. Mas enfim, isso é apenas uma opinião minha. Por essas e outras, eu acho que o Flamengo fez uma boa venda, repito. Então eu acho que o torcedor rubro-negro não tem que se lamentar, porque as cifras são muito boas e que ele tenha muito sucesso lá no Red Bull Bragantino, até porque para o Flamengo faturar ainda mais, porque o Flamengo vai manter 30% dele de uma venda futura. Parece que o Wallace Ian vislumbrou um pouco, né, Flávio? Subiu a cabeça, Subiu né? um pouco a cabeça, porque, assim, Vene, falando sério, o Wallace Ian teve boas atuações no Flamengo. O jogo contra o Chelsea foi um jogo decisivo para o Wallace Ian. Marcou um gol importante, apareceu muito bem no início, tanto que surgiu essa expectativa na torcida, e depois daquela Copa do Mundo, o Wallace Ian nunca mais voltou a jogar. Então a sensação que passa é que de fato subiu a cabeça. Para o Flamengo ter problemas, com todo o respeito do mundo ao atleta, mas ter problemas com o Wallace Ian não vale a pena. Para o Flamengo hoje, com títulos aí que o Flamengo disputa... Tá dando mais dor de cabeça que solução, então. Não vale a pena para o Flamengo ter um atacante como esse dando dor de cabeça. Eu posso dar um outro exemplo? Pode. Que o torcedor lamenta muito a saída, que é o Lohan. Porque muita gente se questiona, por que o Lohan não é utilizado ou não foi utilizado pelo técnico Felipe Luiz? Recentemente, o técnico dele lá na Itália, ele está no Pisa, emprestado pelo Flamengo a esse clube italiano. O técnico falou que ele tem muito potencial, mas chama atenção a maneira preguiçosa dele no dia a dia, no treinamento. Então assim, torcedor, entenda, o Felipe Luiz, ele quer o bem do Flamengo. Se o jogador ele não performa no dia a dia, no treinamento, o Felipe Luiz já expôs o Pedro, gente. O Pedro, que é o melhor centroavante do futebol brasileiro, e a gente sempre debate isso aqui. Então, se o Felipe Luiz não utiliza o Wallace Ian, se o Felipe Luiz não utiliza o Lohan, motivo ele tem, ele enxerga no dia a dia, tal como o lateral esquerdo Vinha. Então o torcedor rubro-negro precisa entender que o treinador ele tem muito mais acesso a informações do que nós. Embora nós, jornalistas, a gente esteja sempre buscando as melhores informações para trazer para o público, mas o Felipe Luiz vive aquilo ali em loco. E ele, obviamente, ele quer o melhor para a equipe dele. E eu acho que o melhor para o Wallace Ian é respirar novos ares, adquirir uma experiência, uma maturidade. O melhor para o Lohan foi ele ser emprestado, embora não esteja performando. Enfim, e o melhor para o Flamengo foi fazer um bom negócio com o Wallace Ian, uma boa venda, e quem sabe vender o Lohan também futuramente. Falando de negócios, Vene, contratações, o torcedor quer saber do Paquetá. Você tem novidades?
Conta pra gente como é que tá a negociação, aperta aquele F5 aí e passa pro pessoal de casa as chances, a possibilidade, tá esquentando, tá ficando mais perto. Vamos lá, o torcedor quer saber, o Paquetá vem, o Paquetá não vem, conta tudo, Venê. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando, a gente sonhar. Tá sonhando. Porque assim, de fato, o sonho está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Rapaz, Paquetá vem. Porque a gente teve muitas novidades de ontem para hoje. Vamos lá, primeira novidade, Lucas Paquetá se reuniu com o treinador e com a diretoria do West Ham e novamente expressou o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro e falou, o problema não é o West Ham. O problema é, eu não quero mais ficar na Europa, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para o futebol brasileiro. E por que ele falou isso para a diretoria e para o treinador? Porque, de fato, tem outros clubes da Europa, inclusive do futebol inglês, que demonstram interesse. Aston Villa, o próprio Tottenham, o Chelsea, também outro clube que demonstrou interesse, Lucas Paquetá, recentemente. Mas ele não quer mais continuar na Europa, ele quer voltar para o futebol brasileiro e verbalizou isso para a diretoria e também para o treinador. A outra boa notícia, o West Ham, como noticiou primeiramente o jornal The Guardian, lá da Inglaterra, o West Ham sinalizou o seguinte para o Flamengo, a gente topa vender agora, já em janeiro, desde que o Flamengo empreste o jogador para o West Ham até o fim da temporada lá, ou seja, até o 30 de junho lá. Mas por que o West Ham deseja fazer isso? Porque o West Ham quer brigar para não ser rebaixado. E o Lucas Paquetá atualmente é o principal jogador da equipe inglesa, nessa briga aí para não ser rebaixado. Mas aí muita gente vai falar assim, nossa, para o Flamengo é maravilhoso. Compra logo então, já que abriram essa brecha, se garante. Beleza. 45 milhões leva. Nesses moldes, o West Ham topa cair a pedida para 45 milhões de euros, sendo que a última proposta do Flamengo foi de 35 milhões de euros. Bota mais 10 Há uma diferença de 10 milhões de euros. Isso. Calma, não é assim. Bota mais 10. Não é porque você tem o dinheiro que você tem que sair gastando. Você acha que não tem que chegar e comprar logo? Eu acho o seguinte, se eu fosse dirigente do Flamengo, eu ia tentar chegar a um acordo para quem sabe pagar 40 milhões de euros e garantir o jogador. Só que também tem um outro lado. Fala. E aí, esse outro lado eu entendi conversando com as pessoas do Flamengo. Beleza, Venê. Se a gente não topa comprar o Lucas Paquetá agora, chega no meio da temporada, o West Ham rebaixado. O jogador, ele vai valer bem menos dessa pedida que eles estão fazendo. Aceitar 30, 35. Exatamente, porque assim, automaticamente o jogador cai de valor, até porque o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Aí vai chegar no final desse ano, ele vai poder assinar um pré-contrato. O West Ham vê nessa janela a última oportunidade de fazer um bom dinheiro com o Lucas Paquetá, que é um jogador extremamente valorizado. Então, simplesmente assim, tem muitos fatores que a diretoria precisa pensar. E outra, a gente não sabe se o West Ham de fato vai aceitar 40 milhões de euros, porque eles estão pedindo 45 milhões de euros nesse momento. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Flamengo segue atento ao mercado e trabalha nos bastidores para tentar a contratação de Luís Henrique, ex-Botafogo, entendendo que o atacante pode ser uma peça importante para a temporada, principalmente dentro da ideia de jogo de Felipe Luís, técnico rubro-negro, que avalia muito bem as características do jogador e acredita que ele pode agregar intensidade, velocidade, força física e qualidade não encontram ao esquema tático da equipe, além de ser um atleta que chega com frequência à área e tem facilidade para marcar gols, algo que a comissão técnica considera essencial para este ano, já que o Flamengo busca jogadores mais decisivos, capazes de resolver partidas grandes e manter regularidade ofensiva ao longo da temporada. Outro ponto que pesa a favor de Luís Henrique é a sua idade, por ainda ser um jogador jovem e com margem para evolução, o que agrada a diretoria, que já pensa em oferecer um contrato de 4 anos, enxergando não apenas o retorno técnico imediato, mas também a possibilidade de uma valorização futura e uma venda lucrativa mais à frente, mantendo o clube forte financeiramente. Do lado do jogador, o interesse em atuar pelo Flamengo é visto com bons olhos, já que ele tem como grande objetivo disputar a próxima Copa do Mundo e entende que defender um clube com a visibilidade, a competitividade e a pressão do Flamengo pode aumentar significativamente suas chances de voltar ao radar da seleção brasileira, além de proporcionar protagonismo, títulos e um ambiente competitivo de alto nível. Na minha opinião, será um grande reforço para o Flamengo, já que Luís Henrique tem características que Felipe quer para o time, além de fazer gols. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Luís Henrique será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!